Prezados e prezadas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Sociologia das Organizações. Hoje nós pretendemos estudar as relações sociais e a convivência humana dentro da Sociologia das Organizações. Mas antes de nós começarmos a discutir as relações sociais e convivência humana, nós precisamos conceituar o termo sociologia. Então, sociologia da realidade, ela é o estudo científico da organização e do funcionamento das sociedades humanas e das leis fundamentais que regem as relações sociais e as instituições. A sociologia tem por objeto a análise dos fenômenos sociais através de seus próprios métodos e teorias. A sociologia como ciência, ela tem a necessidade de um estudo mais objetivo. Em vista disso, existe uma diversificação teórica, né, em relação ao objeto de estudo. Então nós costumamos ressaltar que há cerca de 10 mil anos, o homem deixou de ser um caçador itinerante, né, em busca de presas que garantissem a sua sobrevivência, para constituir com outros semelhantes aglomerados humanos que facilitasse sua vida em sociedade. Né? Então, na realidade, ele deixou de ser nômade para ser agora sedentário. Então, essa sociedade, portanto, ela é um agrupamento desse homem cujo modo de ser, né, de pensar, de reagir, de refletir, não é isso? Formas relativamente homogêneas de viver. Então nós costumamos defender que quando falamos de sociedades, temos em mente a ideia de seres humanos em interdependência e interrelações. Então, para que possamos ter uma ideia, a sociologia, né, ela implica no estudo que vai, na realidade, analisar, estudar, avaliar, não é isso, este homem dentro dessa coletividade. Então, ela é entendida como uma ciência, de modo metódico, né? Ela é entendida como uma ciência de modo metódico e sistemático. As relações que sucedem nesses aglomerados humanos que chamamos de sociedade. A sociologia, na realidade, é um campo científico, né? Que a gente costuma dizer que é um campo das ciências sociais, né? Um campo das ciências sociais. Então, a sociologia foi discutida pela primeira vez em 1848 por Auguste Comte, né, um francês, né, Auguste Comte, que tinha a ideia de criar uma ciência, não é isso, que pudesse unificar todas as demais, todos os campos. Então, o seu objetivo era que a sociologia pudesse juntar todos os conhecimentos, conhecimento na área de medicina, na área de direito, na área de política, na área de antropologia, na área de história, enfim, em diversas áreas. Mas Auguste Comte, na realidade, ele difundiu seu conhecimento entre outros teóricos, né, que nós chamamos esses teóricos de clássicos da sociologia. Que são esses clássicos? Karl Marx, né, o grande Karl Marx, historiador, sociólogo Karl Marx, Emile Durkheim, é isso, e Maximiliano Max Weber, não é isso? Então, esses três grandes autores, eles na realidade desenvolveram as suas teorias. Karl Marx, ele se funda na filosofia dialética do grande filósofo Hegel, né, onde Karl Marx, ele partindo
dos princípios filosóficos propostos por Hegel, ele desenvolveu formulações teóricas sobre a vida social e sobre a luta de classes que vinculam necessariamente a organização social, tal como ela se apresentava em seu tempo. Sendo assim, a abordagem de Karl Marx ela é fundamentada, né, na questão do sistema capitalista de produção, onde Marx ele enfatizava a grande dialética, ou seja, o conflito entre patrões e trabalhadores, entre riqueza e pobreza, entre mando e obediência. Marx, na realidade, ele argumentava que existia essa luta devido à exploração dos patrões em seus trabalhadores, porque, na realidade, ele fundamentava a questão da mais-valia, que era, na realidade, o resultado, né, isso, do excedente das ordens de produção. Então, Marx dizia que havia uma exploração. Sendo assim, ele enfatizava a luta de classes. Já Emile Durkheim, quem com mais propriedade, né, deu continuidade à obra de Comte, né, Emile Durkheim, ele vai falar da divisão social do trabalho, né, mas para Durkheim, né, Emile Durkheim, a sociologia deveria preocupar-se com os fatos, isso, ou com os fenômenos sociais. Ou seja, em vez de estudar indivíduos, a sociologia deveria estudar os aspectos da vida em sociedade que modelavam as ações dos indivíduos, como a família, a religião, a política. Não é isso? Então, dentro do seu entendimento, ele dizia o seguinte: tais fatos sociais são maneiras de sentir, de pensar, de agir, como práticas coletivas de todo grupo humano que exerce coerção sobre indivíduos, como a religião, a divisão social do trabalho, a família monogâmica, por exemplo. Então, aí nós temos Marx, que discutia a luta de classe, né, a exploração do trabalho, né, ou seja, o trabalhador ele vendia sua mão de obra, né, era explorado pelo patrão, né, coexistindo assim a mais-valia. E Durkheim que dizia que o mais importante não era estudar o indivíduo, é estudar os fatos sociais na sociedade, como a família, isso, como a questão da religião. Então, assim o fato social exerce, de acordo com Emile Durkheim, os fatos sociais exercem uma função social. Né? E a sociologia deveria buscar explicação ou sobre a origem desse fato. A sociologia deveria buscar explicações sobre a origem desses fatos, agrupando em suas características essenciais e tratando como coisa, separando-os dos valores individuais que o homem possa ter a manifestar. Então, diferente de Durkheim, diferente de Karl Marx, Maximilian Karl Emil Weber, o Max Weber, né, vai centrar sua atenção no sujeito individual. Ou seja, o indivíduo, ele é o quê? O indivíduo é o elemento primordial para a compreensão da realidade social. O indivíduo, ele é elemento essencial para a compreensão da realidade social. Weber dá ênfase à relação na qual a atribuição de sentido, pelo quê? Pelo indivíduo
que é a base de uma ação social. Então, para Weber, a sociologia é uma ciência voltada para a compreensão interpretativa da ação social e para a explicação causal em sua realização e seus efeitos. Então, na realidade, nós temos, de acordo com a teoria de Weber, né, é o ser humano, o indivíduo social que dá significado à ação. É o ser humano, o indivíduo, quem dá significado à ação. Cada indivíduo age por um motivo que lhe é dado, seja pela tradição, seja pela emotividade, ou seja, por interesses racionais. Então, a ação social é um conceito que Weber vai dizer, estabelece para a sociedade humana, e a ação só existe quando o indivíduo estabelece uma comunicação com os outros. Na visão desse teórico, a função do sociólogo é o quê? É compreender o sentido das ações sociais e fazê-lo encontrar os nexos causais que os determinam. Sendo assim, a gente pode colocar o seguinte, pode definir as relações sociais. O que são relações sociais? Professor, relações sociais são relações que envolvem os indivíduos dentro da sociedade. Relações sociais são relações onde os indivíduos vão estabelecer contatos. Mas em ciências sociais, relação social refere-se ao quê? Ao relacionamento entre dois ou mais indivíduos no interior de um grupo social. Ou seja, as relações sociais, ela refere-se ao relacionamento entre dois ou mais indivíduos no interior de um grupo social. Então, nós temos dentro da nossa sala de aula uma relação ou relações sociais. Então, essas relações, elas vão formar o quê? Elas vão formar a base da estrutura social. Ou seja, nesse sentido, as relações sociais são objeto básico das ciências sociais, porque quando os indivíduos se juntam, se aglomeram, esses indivíduos estabelecem relações e essas relações poderão ser harmoniosas, não é isso? Ou de conflitos. Elas podem ser harmoniosas ou de conflitos. Então, essa relação, a relação que nós falamos, é toda e qualquer troca que o indivíduo realiza com o meio que o cerca, no sentido de suprir suas necessidades. Então, quando nós estabelecemos relações no meio que nos cercam, nós estamos desenvolvendo relação ou relações. Então, se relacionar, dentro do mundo corporativo, é interessante, né? Então, dentro do mundo corporativo, do mercado de trabalho, a gente costuma colocar o seguinte: se relacionar é saber falar ouvir. As pessoas são diferentes no mercado de trabalho, no mundo corporativo, possuindo ideias e trajetórias diferentes. Então, o relacionamento interpessoal na empresa se refere até mesmo a uma forma que alguém lida com situações desconfortáveis. Dentro dela, cabe analisarmos, dentro dela, existem diversos níveis de relações interpessoais, com diferentes peculiaridades, desafios e níveis de interação. Então, saber relacionar no ambiente de trabalho e saber relacionar dentro do ambiente de trabalho
é de suma importância. Por que de suma importância? Porque mais antes disso, os colaboradores precisam se conhecer, focando na inteligência emocional. E de que maneira os sentimentos estão refletindo nas pessoas? Que é no trabalho. O sentimento vai refletir simplesmente do que? Nas ações do trabalho. É importante que este fim, saber que as organizações têm a cada dia promover a integração entre seus parceiros. Então, as organizações elas buscam a integração das relações sociais entre os parceiros, entre os colaboradores, fazendo aflorar reciprocidade entre eles de forma assertiva, concisa, cordial e empática. Com isso, levará cada um a conviver da melhor maneira possível dentro do contexto interpessoal. Uma vez com essa integração, onde nós vamos integrar todos os colaboradores, fará com que esses mesmos saibam da sua posição dentro da organização e que sejam mais conscientes do seu papel, já que habilidades comportamentais de flexibilidade, inteligência emocional, criatividade, resiliência ganham cada vez mais espaço dentro dessas relações sociais. Ou seja, o indivíduo ele precisa, dentro dessas relações, saber conviver com o outro. Então, a sociologia vai, na realidade, estudar essa ação desse indivíduo dentro dessa coletividade, vai estudar, na realidade, a ação do indivíduo dentro desse contexto. Por que as relações sociais são importantes? Uma grande pergunta. Por que relações sociais são importantes? Tem pessoas que chegam e dizem, não tenho obrigação de me relacionar com ninguém. Tem pessoas que afirmam e defendem que a amizade é uma consequência. Estou aqui simplesmente para cumprir o meu papel. Não, não é assim. Nós somos, na realidade, seres sociáveis. Precisamos estarmos no meio social. Então, naturalmente, os vínculos mais superficiais, como a amizade e o companheirismo, também melhoram a autoestima. E a ilusão, a vida das pessoas, pois o ser humano é social. O ser humano é social por natureza. Ou seja, cresce como pessoa e ao compartilhar a vida em sociedade. Então, se nós somos seres sociais, nós precisamos conviver dentro dessa sociabilidade. Ou seja, nós precisamos encarar isso de uma maneira mais responsável. Então, retomando esse conceito de relação, chamaremos o que? A relação social, os modelos de interação adotados comumente pelo conjunto de indivíduos que convivem entre si. Aí vem a tecnologia e a relação social, né? Então, como é que a tecnologia vai influenciar nesse relacionamento social ou nos relacionamentos sociais? Aí, tecnologia é um termo que vai envolver o quê? Vai envolver o conhecimento técnico, científico e as ferramentas, os processos e os materiais criados ou utilizados a partir do conhecimento. Segundo um grande sociólogo, Zygmunt Bauman, o mundo atual
ele vive um momento de frouxidão das relações sociais. Então nós saímos de um estado sólido, entramos em um estado líquido, ou seja, em um estado onde as relações eram fixas, para um estado onde essas relações vão ser o que? Diluídas. Ou seja, isso quer dizer que com o avanço da tecnologia no século XXI, as pessoas tendem a se relacionar mais por meio dos aparelhos eletrônicos do que pessoalmente. Então, na verdade, nós estamos em um mundo onde a tecnologia ela vem cada vez mais dominando. Então, as pessoas se verem na necessidade de buscar satisfazer as suas buscas por meio de quê? Da tecnologia. Então, o próprio Bauman diz o seguinte: hoje vivemos o que os sociólogos chamam de amor líquido. O que é o amor líquido? Né? Já que as pessoas elas têm relações de afetividade, tornam-se facilmente descartáveis. Assim, nós podemos colocar no grande verso, isso que eu trago aqui para vocês, de um grande poeta brasileiro, o Vinícius de Moraes, que ele ressalta e diz que seja eterno enquanto dure. Encaixa-se perfeitamente ao que estamos vivendo nos dias atuais. Então as pessoas não se preocupam mais com relações duradouras. As relações entre as pessoas estão cada vez mais vulneráveis. E a realidade do mundo virtual vem proporcionando o quê? A escolha de novos amigos, novos amores, né? Facilmente. Ou melhor dizendo, né? Num simples clique no computador. Então, as identidades são forjadas, a fim de chamar a atenção das pessoas, pois vivemos a dicotomia entre o mundo virtual e o mundo real. Ou seja, em que os indivíduos podem assumir diferentes personalidades, mantendo relações pouco duradouras. Então, a grande preocupação é esse amor líquido, é isso. Esse amor líquido coloca o homem na realidade de uma incerteza. A incerteza simplesmente do quê? Das relações sociais. E como essas relações sociais, elas conseguem refletir no mundo do trabalho. Então, as relações sociais, elas se refletem no mundo do trabalho, onde os profissionais eles vêm buscando por meio da tecnologia, isso, se qualificarem, eles buscam isso, suprir suas necessidades, eles trazem por meio da tecnologia isso, alcançar algo inalcançável. Mas Bauman diz o seguinte: essa fase do amor líquido representa o declínio dos sólidos. Ou seja, o que era na realidade concreto, hoje não é mais concreto. As relações humanas, posto que o meio de aparelho como as redes sociais, a amizade, o amor, o respeito entre as pessoas, são facilmente descartáveis. Então, mesmo essas ferramentas virtuais, ela sendo importante para reencontrar antigos amigos ou conversar com alguns parentes que estejam distantes. Então, nós buscamos nessas ferramentas, né, até mesmo desligar colaboradores. Hoje se desliga colaboradores por meio do WhatsApp. Então, o chefe, ele manda uma mensagem dizendo que o colaborador não faz mais parte do quadro da empresa. Isso. Então, você não faz mais parte da empresa. Então, essa tecnologia, ela
ela é bastante assustadora, né? Sociologicamente ela é bastante assustadora, porque ela traz novos desafios, né? Então o homem, na realidade, ele não se preocupa isso com nada duradouro, tudo é incerteza nesse campo. Então, e a convivência humana? Como é que vai se estabelecer essa convivência humana dentro desse clima de incerteza, desse amor líquido, dentro da tecnologia, dentro desse quadro aí de invenções que o homem a cada dia vem se superando, a cada dia o homem vem descobrindo, né, isso, novos inventos, né, o homem vem transformando, revolucionando a sociedade. Então, o objeto de estudo é a relação social, né, com essa convivência humana. Então, o objeto de estudo de sociologia é a relação social, onde quer que ela se manifeste, e ela se manifeste onde quer que haja agrupamentos humanos. Então, essa convivência humana, né, isso no ambiente corporativo, eu costumo dizer o seguinte: não cabe a nós escolher os colegas. De maneira que precisamos o que? Aprender, conviver com os diferentes temperamentos, comportamentos, ideologias. Pode parecer uma tarefa difícil, porém é um exercício de relacionamento, como qualquer outro, que exige habilidades como paciência, flexibilidade, humildade e, acima de tudo, respeito. Eu preciso respeitar o outro e o outro deve me respeitar, para que nós possamos construir um ambiente de trabalho prazeroso, harmonioso. Isso. Então, o bom relacionamento entre as pessoas, ou seja, a boa convivência entre as pessoas, é um dos fatores determinante para um clima saudável dentro de uma organização. É preciso saber separar assuntos pessoais. Observe, é interessante essa colocação. Então, é preciso saber separar assuntos pessoais dos profissionais e vice-versa. A amizade não deve interferir no andamento dos negócios. Saber lidar com as pessoas e trabalhar em equipe é fundamental, não é isso? Para se destacar na carreira. Guardem isto. É de suma importância, né? Então eu digo, o segredo do bom relacionamento é sermos flexíveis. Com a flexibilidade e uma dose de humildade, podemos ensinar e aprender, mas, enfim, tirar vantagens que a diferença traz. Saber lidar com as diferenças no ambiente de trabalho é um passo fundamental para o seu sucesso profissional. Aprenda isso. Mas, vamos lá. O que é convivência? Aí você diz, a convivência, a própria palavra contém em si o seu significado. Deriva de conviver, que significa conduzir a vida junto com os outros, participando dinamicamente da vida deles, de suas lutas, avanços e retrocessos. Então nós temos uma convivência dentro de sala de aula, nós temos uma convivência no mundo corporativo, não é isso? Nessa convivência te dá o aprendizado real da construção coletiva do saber. Eu aprendo com você, você aprende comigo, da visão do mundo, não é isso? Eu começo a entender o mundo, dos valores que orientam a vida e das utopias que mantêm aberto o futuro. As incertezas também devem ser colocadas, é isso. Então eu digo, a convivência é um dado essencial da natureza. Enquanto humanos, pois nós não existimos, coexistimos, não vivemos, nem convivemos. Quando se dilaceram
as relações de convivência algo de inumano e violento. Acontece o quê? Na sociedade geral, em nossa civilização, a decadência. De forma alguma, o processo de convivência ele pode se esfacelar, lacerar. Então, podemos colocar um ponto interessante, que a sociabilidade dentro da convivência humana tem um ponto interessante, que é a sociabilidade, que vai constituir o ser humano do início ao fim da sua vida, Onde nós vamos relacionar-se com outras pessoas e temos uma necessidade constante para o bem-estar psíquico e físico do indivíduo. A solidão adoece, pessoal. A gente precisa conviver, saber lidar com o outro. Precisamos conviver com o outro. Então a sociologia diz isso. Nós precisamos conviver com os diferentes. Porque nós iremos aprender com os diferentes. É isso. Nós vamos aprender a questão de valores, vamos aprender novos olhares, vamos mergulhar em novos universos, vamos perceber o que nós não havíamos percebido. Então, porque é o seguinte, a solidão adoece. Então, Paulo Gracindo dizia o seguinte, a melhor coisa da solidão é tomar banho com a porta do banheiro aberta. Não, eu prefiro tomar banho com a porta do banheiro fechada e ter alguém ao meu redor onde eu possa conviver, trocar ideias, Então nós temos a sociabilidade e temos o isolamento social, O que é o isolamento social? É o comportamento voluntário ou não, que consiste em se afastar do contato com as pessoas, Então, na realidade, as pessoas poderão se isolar. Algumas pessoas se isolam dentro dos seus quartos, Passam horas, nas redes sociais, aí você diz, o indivíduo não é sociável, Ele não busca comunicação. Então, porque essas pessoas buscam, na realidade, outro universo, o de isolamento. Mas aproveitando essa discussão sobre isolamento social, a gente vai fechar aproveitando esse nicho, falando um pouco na conjuntura atual, A conjuntura atual da sociedade brasileira em decorrência dessa pandemia, provocada pelo coronavírus, Então, o isolamento social ele é fundamental, porque é uma das soluções mais eficazes diante de uma epidemia, para evitar a proliferação e o aumento do contágio.